Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o nosso podcast 15 Minutos, aqui da Gazeta do Povo. É o espaço que você já conhece, de resumo e análise do noticiário. E hoje é um dia muito especial aqui para o 15 Minutos. Por quê? Porque nós chegamos à edição de número 15. E para marcar esse episódio, a gente resolveu fazer o seguinte: 15 frases em 15 minutos. São frases marcantes que ajudam de alguma maneira a contar a história bem recente, só das últimas semanas, aqui da agitada política do país. Já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos. Anular toda a Operação Lava Jato. Um juiz ladrão. Por favor, me hackeie. Mula qualificada, vamos colocar assim. A maioria dessas 15 frases, claro, passou em algum momento aqui pelas edições do nosso podcast. E por ser uma edição especial, eu peço aqui uma licença, hein? A gente vai passar um pouquinho dos nossos já tradicionais 15 minutos. Vai ter uma prorrogação um pouquinho mais longa. Vamos lá, então? Para nos ajudar a contar essa história recente através das 15 frases marcantes, eu convidei aqui o Giorgio Dalmolin, ele que é editor de República aqui da Gazeta. O Giorgio, tudo bem? Obrigado por estar aqui no 15 Minutos especial com a gente. Obrigado a você, Márcio, pelo convite. É uma honra aqui registrar essa história recente e fantástica dos últimos 15 dias brasileiros. Pois é, e agitada e turbulenta, né? Bom, eu quero começar com uma frase que é das mais recentes e também, dá para dizer assim, das mais marcantes desse período. Já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá. Não, é interessante essa questão do hambúrguer, essa carreira, né, de fritador de hambúrguer do Eduardo, né, Márcio? Porque o duro é que na internet ele aparece na frente de uma loja da Popeyes, onde só tem frango frito, e geralmente são lojas com aquecimento, quando não são em shoppings e outlets. E eu te digo que a única vez que eu fui para os Estados Unidos só tinha frango mesmo, era uma comida bem apimentada, assim, tipo a família do Bolsonaro. Mas a experiência dele deve ter sido bem válida mesmo. Como só tinha latino lá, o espanhol dele parece que está trincando. Teve uma entrevista para a TV chilena que realmente, sem ser irônico, ele estava falando muito bem o espanhol. Mas o inglês dele, bem que ele podia fazer umas aulinhas lá. Teve uma entrevista quando ele disse "clean it up corrupts", que parecia talvez algum árabe falando, mas não era um sotaque muito latino. Acho que faltou um pouco de escolinha para o Eduardo. Pois é, ele não estava com exatamente um inglês muito desenvolvido, mas teve aí essa declaração e o presidente Bolsonaro não cansa de defender essa indicação do filho, né, para o cargo de embaixador. Bom, vamos passar aqui para a frase número 2 já. É claro que um capítulo especial, né, se a gente vai fazer essa retrospectiva recente, um dos grandes temas, se não o maior tema que a gente teve na política nacional, a reforma da Previdência. Gigante. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm sido atacados muitas vezes de forma exagerada. Pois é, quem a gente ouviu aí foi, claro, o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que foi, né, Giorgio, o grande personagem desse processo todo da reforma. Nesse trecho que a gente ouviu, ele faz uma defesa, inclusive, do parlamento, fala que são muitas críticas ao Congresso e também ao Supremo Tribunal Federal, que ele considera injustas. Ele estava naquele momento, no momento de glória, acabava de ser ovacionado pelos deputados, né, Giorgio? Não, se tem uma coisa que a gente não pode negar é que ele realmente foi o grande fiador dessa reforma, de ficar até de madrugada na Casa de Deputados, fazendo procissão com ruralista para ganhar os votos e perder aqueles 83 bilhões, né, da Previdência em 10 anos que tirou-se da mão dos ruralistas. E também tem aquela questão que ele poderia liderar um pouquinho pelo exemplo, né, porque quando você faz uma reforma da Previdência, você imagina que ela vai ser para todo mundo. Não foi para todo mundo e a gente sabe bem. E tem também aquela aposentadoria especial dos congressistas, né, o plano de seguridade social dos congressistas. Ele abriu mão? Não, nem ele, nem o relator da Previdência. Então, a gente continua por aí. A tua Previdência está garantida, Márcio? A minha, eu prefiro não contar com o governo. Melhor deixar de lado. Bom, ainda sobre a reforma, como eu disse, o grande tema aí das últimas semanas, essa frase aqui que a gente vai ouvir, a terceira, representa um dos episódios políticos pós-votação. É a história dos rebeldes dos partidos. Meu voto pela reforma da Previdência é um voto de consciência.
não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo o que estudei até aqui. Claro, ouvimos aí a deputada Tabata Amaral, hoje no PDT ainda, dá para dizer, né? Porque ela, enfim, não foi expulsa. Foi suspensa, né, por algum período. Foi suspensa, mas discutiu-se muito tempo isso, que era a possibilidade de expulsão até dela e outros rebeldes que votaram contra a orientação dos partidos. Isso, ainda vai ter uma sequência do processo na comissão de ética do PDT, né, com a Tabata e com outros 7 deputados. O presidente do PDT, Carlos Lupe, já de cara não se mostrava satisfeito com quem pendeu para o lado da Tabata, que ela mesma foi uma fiadora da reforma da Previdência para fazer esse racha no PDT, e que conseguiu angariar esses 8 votos total do PDT. Se ela realmente for expulsa, e os outros 7 também, o número de parlamentares do PDT na Câmara dos Deputados cai para 19. Então, será que vale a pena diminuir tanto a bancada só porque eles pensaram diferente? O próprio Ciro Gomes já votou, quando ele era do PPS, contrário à orientação da bancada. Sim. Acho que é um tiro no pé. Bom, já que a gente está fazendo retrospectiva de frases, dá para dizer aqui que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, é um capítulo à parte, né? Brilhante. Tem algumas marcantes, muitas bastante curiosas. Vamos já de cara aqui com um compilado dessas declarações para depois a gente conversar. A declaração, então, a 4ª, a 5ª e a 6ª frase nessa nossa retrospectiva. Quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil. Agora, quando tá fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada. E ninguém tem reação alérgica ao nióbio. Alguns têm ao ouro. Às vezes a mãe bota um brinquinho na orelha da menina, deixa bem claro, e tem reação. E isso aqui não tem. Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive, sobre meio ambiente. Bom, daqui a pouco, inclusive, tem que ter mais frases aqui do presidente Bolsonaro. Mas sobre essas 3 aí, Jorge, temos aí nesse combo, né? Dá para lembrar um grande fato também das últimas semanas e dos últimos meses, nesse nosso recorte, que é a ida do Bolsonaro ao encontro do G20, lá em Osaka, no Japão. Falar uma verdade para você, na questão da Angela Merkel, de que a Alemanha tem muito a que aprender com o Brasil em questões ambientais, tem mesmo, porque o Brasil tem leis de preservação na parte de terras de produção rural. Então, na parte que você faz a produção de soja ou qualquer outro grão no cerrado, você tem uma parte que você tem que preservar. Quando você faz em uma parte de vegetação nativa, em Mata Atlântica, você também tem uma parte que preservar. Isso varia mesmo conforme a região brasileira, onde tem o seu bioma natural. Só teria que avisar o ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, que é bom manter determinadas regras que fazem o Brasil realmente ter essa credibilidade internacional, que muitas vezes, por desconhecimento, as pessoas atacam. Agora, quanto à questão do trabalho infantil, a resposta mais genial quanto a essa frase do Bolsonaro foi da deputada do PSL, né, a Bia Kicis. Ela não falou, ela escreveu no Twitter que fazia brigadeiro para vender e pagar as aulas de tênis dela, né? Então, o presidente ainda lembra que, quando fala que o moleque usa crack, ninguém fala. Agora eu pergunto, o que esse povo tem usado na Câmara para soltar essas pérolas, essas pedras de nióbio na internet? Bom, antes de mais frases do presidente Bolsonaro, tem um outro assunto aqui que agitou e que segue, claro, de certa maneira agitando a política do país. Vazamentos de conversas atribuídas ao ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Vamos a mais um compilado de frases aqui, agora são 2, a gente vai ouvir a 7ª e a 8ª do nosso ranking de 15. E é essa a proposta, então, nós vamos anular tudo isso, anular toda a Operação Lava Jato. Ele está tentando enganar o público, que o público acha que esse material que estamos publicando não é autêntico, que é alterado. Essa encrenca com o jornalista, o Glenn Greenwald, vai longe ainda, ele e o Moro. Mas se eu fosse o Moro, eu estaria mais preocupado nesse momento com os próprios parlamentares. Enquanto tinha essa guerrinha, o grupo de trabalho da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ele retirou do pacote anticrime do Sérgio Moro a norma que prevê a questão da prisão em segunda instância. Sim. Até porque as divulgações do The Intercept, mesmo que verdadeiras, elas não devem dar em nada judicialmente. Então é melhor o Moro, às vezes, parar de olhar tanto para essa guerra e olhar para a própria
para o próprio entorno dele, né? Sim, até porque foi uma derrota política essa aí, era um assunto muito caro a ele, essa história da prisão em segunda instância, né? E até passou um pouco batido isso por causa dessa questão do The Intercept. Pois é. Bom, já que a gente está falando de frases aqui, eu não podia deixar de fora essa aqui, porque foi de uma das defesas feitas por parlamentares lá nessas audiências que envolveram o ministro Moro na Câmara e também no Senado. Nesse caso aqui foi no Senado. Uma defesa tão forte por parte do senador Jorge Cajuru, que é de Goiás e está no PSB, mas já avisou que vai sair e ficar sem partido até o fim do mandato. Bom, o Cajuru até quis dar uma ironizada e relativizar bastante a importância das matérias e da investigação feita pelo site The Intercept. Aproveito para dizer o seguinte a este intercéfalo: por favor, me hackeie. Meu telefone é 0 operadora 61 99883 1103. E o meu único patrimônio é meu CPF, 218-405-711-87. Me hackeie, nem amante eu tenho. Muito obrigado. Pois é, o Cajuru disse que pode ser hackeado, viu, Jorge? Não tem problema. Não, esse áudio é genial, né? Ele fala que o único patrimônio dele é o CPF e pede para ser hackeado. Mas a verdade é que ninguém acha mesmo o Cajuru quando ele quer, né? Porque você lembra que em 2016... ele meio que simulou o próprio sequestro, né? Disse que estava sendo ameaçado e sumiu por uns dias aí. Então, se tem um cara bom para esconder as coisas, esse é o Cajuru. Se fosse o Glenn, não entrava na dele, que ele não vai achar nada mesmo, cara. Pois é. Bom, e ainda no caso das idas de Moro e Glenn ao Congresso, no caso do Moro, teve muitos ataques a ele. Claro, da oposição. E a oposição, através do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, foi o momento mais marcante também. Inclusive, uma sessão foi encerrada depois que o deputado Glauber Braga disse isso aqui, ó. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história, como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. E agora, sinceramente, né, o Glauber Braga, ele faz do momento máximo dele da carreira política isso, assim como fez o Zeca Dirceu quando chamou o Paulo Guedes para dançar o bonde do Tigrão, né? O senhor é Tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. Agora, se o Moro vai ser inimigo dos livros de história, como disse aí o Glauber Braga, o tempo vai dizer. Vamos voltar aqui ao presidente Jair Bolsonaro, 11ª frase. Eu já tô por aqui, por Levi. Ele tá com a cabeça prêmio já tem algum tempo. Pois é, esse aí é o caso de uma fritura pública que não foi a primeira, né? Foram algumas envolvendo aí as saídas também de pessoas importantes do governo nas últimas semanas. Esse caso aí foi o Joaquim Levy, ex-presidente do BNDES, mas teve outras também, né, Jorge? Bom, se o presidente ele estava por aqui com o Levy, é bom também saber com quem que o Carlos está por aqui, né? Ou anda tweetando por aí. Em fevereiro teve o caso do Gustavo Bebiano, que estava ligado com os laranjas do PSL, mas foi demitido depois de fortes críticas do Carlos. E não sei qual que é o filho predileto do presidente Bolsonaro, mas se tiver uma encrenca ali no almoço de família, no domingo, entre o Carlos e o Eduardo, capaz de não ter mais nem embaixada para ele. Já que a gente comentou de fritura pública, tem um general sendo alvo, né? E muito próximo ao presidente Bolsonaro, esse general que esteve na semana passada em uma audiência no Congresso Nacional. Eu tenho vergonha do que eu recebo no Exército, isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de Exército e ganho líquido R$19 mil, eu tenho vergonha, né? A gente teve reportagem aqui na Gazeta, inclusive, nos últimos dias, Jorge, sobre essa preocupação de militares com o que seria também uma fritura do general Heleno, né? General Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que a gente ouviu aí, dizendo que tem vergonha de mostrar o lerite dele lá com só R$19 mil só R$19 mil pagamento. Bom, Augusto Heleno, a gente sabe que é como se fosse um pai pro presidente Bolsonaro. Acho que para fritar ele ali precisa um pouco mais do que só uma reclamação do Carlos, né? Se ele deu uma queimada pública no Twitter criticando o Gabinete de Segurança Institucional, falando que prefere andar sem segurança, mas, sinceramente, essa frase do Augusto Heleno não pegou bem, né? De dizer que 19 mil líquido na conta todo mês é uma vergonha. Eu garanto que tem muita gente que gostaria de ter essa vergonha. Acho que todo mundo que eu conheço, inclusive. E só lembrando que essa resposta foi numa audiência pública, que ele foi para falar da prisão daquele militar na Espanha que desembarcou com 39 quilos de cocaína.
Aí do nada o Davi Miranda, do PSOL, né, o marido do Glenn, perguntou sobre o salário dele como diretor de comunicação lá ainda no Comitê Olímpico Brasileiro. Isso. E teve outra frase sobre esse lance das drogas no avião que foi o do Mourão, né, Márcio? Isso, exatamente. É a nossa 13ª frase aqui no ranking das 15, que foi o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, comentando o caso da prisão do militar. Agora é investigação, porque é óbvio pela quantidade de droga que o cara está levando, não é? Ele não comprou na esquina e levou, né? Ele estava trabalhando como mula, e uma mula qualificada, vamos colocar assim. Vai ter uma investigação sobre isso. Alguns dizem que foi uma armação, é o que o próprio militar alega, mas se o Mourão tem uma coisa que ele não é mesmo, o Mourão não é mula, né? E no quesito sinceridade, ele ganha de muita gente do Planalto. Inclusive, às vezes, do próprio presidente Bolsonaro, que muitas vezes solta essas pérolas que a gente acabou de ouvir. Bom, fechando aqui, eu escolhi 2 frases ligadas ao esporte, né? Uma ligada mesmo ao futebol, que é essa aqui. Não vai ter uma Formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. E a outra, essa aqui, é ligada a um evento esportivo, mas que fala muito mais sobre política e corrupção, tudo muito ligado. Podemos chegar a quase 9 votos, 8 ou 9 votos. Ele precisa de mais $500 mil. Eu falei, bem, pode garantir a ele. Vamos falar de futebol também, afinal, fez parte das últimas semanas aqui. A Marta, depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina da França, reclamando e pedindo mais apoio. Copa do Mundo que teve os Estados Unidos como seleção campeã. E o Brasil, quando caiu nas oitavas de final para a França, né? Eu não sou jornalista esportivo, mas fica claro que foi um excelente desempenho das meninas. E algo que teve muito ao longo dessa Copa do Mundo, teve a polêmica da capitã Meghan, né, dos Estados Unidos, batendo boca com o Trump publicamente. Teve as reclamações das meninas sobre os salários das jogadoras e as premiações não serem equivalentes também às premiações dos homens. Agora fica a dúvida, será que são as meninas que ganham um pouco nas premiações ou são os homens que ganham demais? Eu acho que realmente elas merecem ganhar mais, mas eu acho que o pessoal que joga bola não merecia ganhar tanto, né, Marcos? Pois é, o mercado todo meio já, assim, valores muito elevados há muito tempo, né? E a segunda que a gente ouviu aí foi do Sérgio Cabral, que até teve gente que brincou, né, que não surpreendeu muita gente, não, essa declaração de que houve corrupção nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, só foi mais uma faceta aí dessa corrupção. Teve lá uma mesadinha pro Popov, o ex-nadador, diz, né, o Cabral, e ele diz também que o Lula sabia de tudo. Agora fica a dúvida, eu achei que o Lula nunca sabia de nada, como é que ele ia saber disso também, né? Pois é. Enfim, 15 frases que ajudaram a contar aqui esse período dos últimos meses no nosso especial 15 minutos desta sexta-feira. Jorge, muito obrigado por participar com a gente. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Lembrando que o 15 Minutos é o nosso podcast diário, gravado aqui no estúdio da Gazeta do Povo, em Curitiba. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio teve a produção do Vivaldo de Souza Neto e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Muito obrigado pela sua companhia e até mais!